Existe um peso que você carrega há tempo demais. Você sabe qual é. Não está na sua mochila, não está nas suas dívidas, não está nos seus problemas do dia a dia. Está dentro de você, na forma de ressentimento, de mágoa guardada, de raiva que você revisita de tempos em tempos, como quem mexe numa ferida que não fecha. E esse peso tem nome: falta de perdão. A maioria das pessoas acredita que perdoar é um presente que você dá para quem te machucou. Que perdoar é dizer que o que fizeram com você estava certo. Que perdoar é esquecer. Mas, meu amigo, isso é um dos maiores equívocos sobre o perdão que existem. Perdoar não é absolver o outro, é libertar você mesmo. É parar de pagar com a sua paz de hoje por uma dor que aconteceu ontem. É devolver ao passado o que pertence ao passado e ficar livre para viver o presente. E hoje eu quero falar sobre 4 pessoas específicas que você precisa perdoar. Não amanhã, não quando estiver pronto. Hoje. Porque cada dia que passa sem esse perdão é um dia em que você entrega sua energia, sua saúde e sua paz para algo que já acabou. E você merece mais do que isso. Fique comigo até o fim desse ensinamento. A primeira pessoa que você precisa perdoar é aquela que te machucou de um jeito que você nunca esperou. Alguém que deveria te proteger e não protegeu. Alguém que deveria ficar e foi embora. Alguém que prometeu e não cumpriu. Alguém que te traiu quando você mais confiava. Essa pessoa talvez nem saiba o quanto ainda ocupa espaço dentro de você. Talvez esteja vivendo a vida dela sem pensar em você há anos. Enquanto você ainda revisita aquela cena, aquela palavra, aquele momento. Na medicina tradicional chinesa, o ressentimento é considerado um dos maiores venenos do fígado. Ele cria uma inflamação energética que bloqueia o fluxo vital do corpo. E esse bloqueio se manifesta como irritabilidade, insônia, tensão crônica, dificuldade de sentir alegria genuína. Os monges ensinam que carregar ressentimento é como segurar uma brasa com a mão esperando queimar o outro. Você é o único que se queima. Perdoar essa pessoa não significa dizer que o que ela fez estava certo. Significa dizer que você não vai mais deixar o que ela fez ditar a qualidade da sua vida. Significa retirar dessa pessoa o poder que ela ainda tem sobre o seu estado emocional. Significa escolher a sua paz acima da sua raiva. E isso, meu amigo, é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode praticar. A segunda pessoa que você precisa perdoar é aquela que te decepcionou repetidamente. Não de uma vez só, mas aos poucos, com pequenas ausências que foram se somando, com promessas quebradas que você foi relevando, com uma presença física que escondia uma ausência emocional enorme. Talvez seja um pai, uma mãe, um amigo de longa data, um parceiro que você amou de verdade. Essa decepção repetida cria algo mais de fundo do que a mágoa de uma traição única. Ela cria uma narrativa, uma história que você passou a acreditar sobre si mesmo, de que você não merece atenção, de que você não vale o esforço, de que no fim as pessoas sempre vão te deixar. E essa narrativa é o verdadeiro peso a ser perdoado. Não apenas a pessoa, mas a história que a conduta dela plantou dentro de você. A terceira pessoa que você precisa perdoar talvez seja a mais difícil. É alguém que te machucou numa época em que você era vulnerável demais para se defender. Quando você era criança, quando você estava em crise, quando você não tinha recursos emocionais para processar o que estava acontecendo. Essa ferida é a mais antiga, a mais silenciosa e muitas vezes a que mais governa a sua vida adulta sem que você perceba. Perdoar essa pessoa não apaga o que aconteceu, mas impede que o que aconteceu continue construindo o seu presente. A quarta pessoa que você precisa perdoar é a mais esquecida de todas, a mais negligenciada,
a que você trata com mais dureza e menos compaixão do que trataria qualquer outra pessoa na sua vida. Essa pessoa é você mesmo. Você carrega culpa por decisões que tomou quando sabia menos do que sabe hoje, por relacionamentos que destruiu sem querer, por oportunidades que deixou passar com medo, por pessoas que magoou sem ter tido intenção, por versões de você mesmo que hoje envergonham. E essa culpa não fica parada, ela corrói, ela aparece como autocrítica constante, como síndrome do impostor, como dificuldade de receber amor porque você não acredita que merece, como sabotagem nos momentos em que as coisas estão indo bem. Os monges ensinam que ninguém faz o pior que pode fazer. Cada pessoa, em cada momento, faz o máximo que consegue com os recursos emocionais, o conhecimento e a consciência que tem naquele instante. Você fez o que conseguiu fazer com quem você era então. E quem você era então não é quem você é agora. Perdoar a si mesmo não é se isentar de responsabilidade. É reconhecer que você cresceu, que você aprendeu, que você não precisa continuar se punindo por quem você era antes de saber o que sabe hoje. Você merece a mesma compaixão que ofereceria a um amigo que cometeu os mesmos erros. Então, como se pratica o perdão de verdade? Porque perdoar não é uma decisão que se toma uma vez e pronto. É uma prática, um retorno diário à escolha de não deixar o passado contaminar o presente. Primeira prática: separe a pessoa do ato. Toda pessoa que te machucou carregava suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias limitações. Isso não justifica o que fizeram, mas humaniza. E quando você consegue ver o outro como um ser humano ferido, agindo a partir de suas feridas e não como um monstro que escolheu te destruir, o perdão se torna possível. Segunda prática: escreva uma carta que você não vai enviar. Escreva tudo: a raiva, a dor, o que você nunca disse, o que gostaria de ter ouvido como resposta. E no final escreva: eu escolho liberar esse peso. Não por você, por mim. Não envie a carta, queime-a, rasgue-a, delete-a. O ato de escrever já faz o trabalho de liberação. Terceira prática: para o perdão a si mesmo, fale diante do espelho. Olhe para os seus próprios olhos e diga em voz alta, mesmo que com vergonha: eu errei, eu aprendi, eu me perdoo. 3 frases ditas com intenção para a pessoa que mais precisa ouvir isso de você, que é você mesmo. Antes de terminar, quero que você entenda uma coisa sobre o perdão que ninguém conta. Você não precisa sentir o perdão para praticá-lo. Você não precisa acordar um dia cheio de amor pela pessoa que te machucou. O perdão não começa como sentimento, começa como decisão. A decisão de não mais alimentar aquela história com sua energia, de não mais revisitar aquela cena buscando uma justiça que talvez nunca chegue, de não mais construir o seu presente sobre os escombros de um passado que não muda. E com o tempo, à medida que você pratica essa decisão todos os dias, o sentimento acompanha. A raiva perde intensidade, a mágoa perde o centro do palco e um espaço novo se abre dentro de você. Um espaço que estava ocupado há muito tempo por algo que não te servia mais. Meu amigo, as 4 pessoas que você precisa perdoar estão esperando. Quem te traiu, quem te decepcionou repetidamente, quem te feriu quando você era vulnerável, e você mesmo. Não porque eles merecem, mas porque você merece ser livre, porque você merece viver o presente sem o peso do passado nos seus ombros. Porque cada dia que você carrega ressentimento é um dia que você entrega sua paz para algo que já acabou. E você não tem dias para desperdiçar. Se esse ensinamento tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho me libertar pelo perdão. Cuide da sua mente, cuide da sua alma. Eu sou Mestre Liang. Siga para mais ensinamentos como esse.